É do conhecimento de todos que eu discordo de Silas em questões teológicas e também da maneira como a linguagem é usada. Entretanto, eu queria separar as coisas. Trata-se do assédio ou de uma atitude que foi tomada com um líder religioso que não tem qualquer fundamento. Eu não estou falando sobre alguém que está xingando o senhor de boca suja ou coisa parecida, mas qual é a tua palavra sobre esse episódio? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiz o vídeo, eu disse, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que nós temos que ter cuidado com os fracos que se escandalizam. Quem se escandalizou comigo é evangélico porque é fraco. O reverendo Augusto Nicodemos, apesar de não concordar com o pastor Silas em diversas questões teológicas, usou suas redes sociais para justamente defendê-lo da recente apreensão do seu passaporte e do seu telefone. O reverendo também destacou a importância de direitos fundamentais, como a liberdade de fé, opinião e expressão. Nicodemos ainda condenou as ações contra o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas, no que chamou de atitudes sem fundamento algum. Olá pessoal, aqui é o pastor Augusto Nicodemos. Pensei bastante antes de me pronunciar a respeito do episódio Silas Malafaia. É do conhecimento de todos que eu discordo de Silas em questões teológicas e também da maneira como a linguagem é usada. Entretanto, eu queria separar as coisas. Trata-se do assédio ou de uma atitude que foi tomada com um líder religioso que não tem qualquer fundamento, de ser parado pela Polícia Federal, ter o seu passaporte tomado, seu celular tomado e depois áudios vazados, sem que tenha havido crime, a não ser crime de opinião, que não existe. Por enquanto, nós estamos num país onde existe liberdade de expressão, de opinião e de religião. Os juízes foram instituídos por Deus para julgar de maneira justa e emitir sentenças justas. Eles haverão de dar contas a Deus. E enquanto Deus não os traz à justiça, cabe-nos protestar, como estou protestando aqui, preocupado com o que vai haver com o nosso país, quando até mesmo os direitos civis fundamentais, como expressão, liberdade de expressão, de fé, de crença, de opinião, são garantidos pela Constituição e parece que relegados ao desprezo ou se tornado irrelevantes com uma canetada. Oremos pelo Brasil, para que essa liberdade que nos foi dada não seja tomada e nós não sejamos como países onde é proibido dizer o que se pensa. Nesta semana, o pastor Silas participou de uma entrevista no podcast do também pastor e teólogo César Cavalcante. Na entrevista, o pastor Silas respondeu perguntas sobre a ação da PF e também comentou sobre os áudios vazados, onde ele cita vários palavrões de baixo calão. Se você está gostando desse vídeo, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com a sua família e os seus amigos. Assista agora ao trecho do podcast do pastor César Cavalcante conversando com o pastor Silas. Eu tenho aqui uma pergunta. Eu não sei para quantos canais o senhor já deve ter falado depois desse episódio. Eu vi o senhor lá num canal onde a moça perguntava sobre o seu celular, quando o senhor disse que troca o número, não sei o quê, e aí depois... Eu sei como funciona. E aqui, agora há pouco, o senhor disse assim, olha, a ideia de vazar essas conversas foi queimar o pastor Silas para o público evangélico. Falando lá as palavras, palavrões e tal e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui o senhor está falando para um público evangélico. Esse programa aqui é ouvido em São Paulo inteiro, Brasil inteiro e tal. Vamos lá. Para o público evangélico, a hora que o senhor fala sobre os palavrões, o senhor fala assim, ó, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar, tá, verdade. Mas, num vídeo que o senhor gravou, acho que sexta ou sábado, o senhor fala assim, olha, para os meus irmãos evangélicos aqui, porque o senhor é uma voz que fala para o público evangélico, para quem não é evangélico e tudo mais, sobretudo sobre política. Para o público evangélico, o senhor gravou um vídeo falando assim, ó, realmente, não é correto um pastor falar aquele tipo de palavra. Vamos resolver então isso aqui? De uma vez por todas, qual é a fala do pastor Silas? Porque se o Alexandre de Moraes, ou quem que vazou essas conversas, se a ideia é queimar o pastor nesse público, então qual a tua palavra sobre isso? Eu não estou falando sobre alguém que está xingando o senhor de boca suja ou coisa parecida, mas
qual é a tua palavra sobre esse episódio? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiz o vídeo, eu disse, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que nós temos que ter cuidado com os fracos que se escandalizam. Quem se escandalizou comigo é evangélica porque é fraco. E Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não deixei de ser humano. Eu sou pastor, de vez em quando falo bobagem, de vez em quando falo coisa indevida, de vez em quando eu podia falar mais calmo e falo mais agitado, porque eu não deixei de ser humano. Uma capa de hipócrita. Tá? Eu tenho liberdade com o Bolsonaro. Eu tenho amizade há 20 anos, caso ele, Michele, eu falo aberto aos filhos dele, não tem cerimônia nenhuma aí, quente mesmo. Tá? Não é refresco. Então, a intenção é o seguinte, vamos desmoralizar o pastor Silas no mundo evangélico, só que grande parte do povo de Deus tem maturidade. Quebrar a cara. Aí um deputado evangélico, a Globo News, que, olha onde chegou a baixaria do jornalismo, botou o pastor para me atacar. O pastor deputado, um homem de Deus, isso não é palavra de um pastor, não é um palavreado, conversas particulares. Que eu só devo satisfação a Deus e mais ninguém. A Bíblia diz que eu vou ser julgado por minhas palavras. Eu, não é pelos outros, não. Aí o cara vai e bota para quebrar, faz vídeo, me esculhamba. Mas Deus me ama. Aí vem um vídeo dele, falando pior do que eu, com palavras chulas. E eu conheço ele, sei muito bem quem ele é. Eu não gravei um vídeo contra ele. O cara que me chama de paizão e pastorzão, querendo tirar proveito político de uma conversa particular que eu não devo satisfação a ninguém. Ok? Mas como foi vazado, então eu passo a ter que dar satisfação. Porque foi vazado. Aí eu falei, irmãos, se alguém ficou escandalizado comigo, me perdoe. Agora eu vou dizer honesto. Isso foi conversa do telefone celular de Bolsonaro. Se o delegado quiser cometer o crime novamente de vazar conversas do meu celular, deve ter palavrão lá também. Deve ter palavra chula. Deve ter. Não me lembro. Porque eu sou muito franco para falar. É o meu jeito. Olha, César, se o delegado resolver vazar as minhas conversas com jornalistas, primeiro, vai ter jornalista demitido. Da Globo, da Folha, do Estadão, do Metrópolis. Vai ter gente, sabe por quê? Porque eu sou franco, eu esculhambo, faço o cara corrigir matéria, eles me questionam também. Aí tem um jornalista na mesa, ele conhece a linguagem, eu digo assim, é on, tudo que eu falar, publica e bota meu nome. É off, não é pra botar meu nome. Isso é verdade. É pra você ver se você vai divulgar ou não sem o meu nome. Eu conheço a linguagem jornalística. Então, irmão, e outra, o tiro saiu pela culatra. Porque mais de 90% dos evangélicos entenderam, me apoiaram, não me criticaram. Será? O pastor falou uma palavra mal colocada, mas eu falo também. E eu quero pegar a palavra, né? Teve um pastor, um hipócrita, que tem dor de cotovelo meu, um hipócrita aí, né? Que ele é um cara inteligente, então ele não é inocente. Quando ele falou, um pastor envergonhando o evangelho com linguajar chulo, é o que eu disse. Mateus 23:24, condutores cegos engole camelo, engasgam com mosquito. Ele não fala do crime que cometeram ao vazar conversa privada. Ele não fala, mas das minhas palavras, ele falou, típico de fariseu hipócrita. E esse cara, eu nunca vi ele entrar em guerra por nossos princípios e valores. Eu nunca vi ele falar da roubalheira do INSS, das guerras que eu tive com o movimento gay, ideologia de gênero, os processos que o movimento gay moveu contra mim, ainda tem um. Eu não vi ele mover nada. Então, é muito fácil, é muito molinho falar da falha de alguém, sabe? Mas vim pra cá pagar o preço, sabe? De ser caluniado, difamado por ímpios e até por crentes, e de você estar em perigo, a tua reputação, a tua história, certo? Que você pode ser preso, tá? Ser indiciado. Isso os hipócritas não querem falar. Então a minha gratidão a meus irmãos, sabe? Que não vieram tripudiar sobre mim por causa de minhas palavras numa conversa privada. Okay. Essa que é a verdade. Imagina se... É uma conversa privada. Imagina se coloca um microfone dentro das casas de discussões particulares entre marido e esposa, exatamente. Entre os crentes. Não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo.